Agora recebendo o Alessandro Soares. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Hoje um pouquinho mais tarde, né, Alessandro? Afinal, tivemos breaking news. Está acontecendo nesse momento Operação Compliance Zero, nona fase da operação da Polícia Federal, cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e também no Distrito Federal. Entre os alvos temos o líder do governo Lula no Senado, senador Jacques Wagner, e o ex-sócio de Daniel Worcaro, Augusto Lima. Também vale destacarmos, né, Alessandro, o timing em que essa nova fase acontece, depois da retirada do sigilo de parte das investigações relacionadas à fraude do Banco Master e investigações que expõem a relação de Daniel Worcaro com a classe política, principalmente com a figura de Ciro Nogueira, que teve até pagamento de mesada e viagens pagas pelo ex-banqueiro, segundo apontam as apurações da Polícia Federal. Alessandro, então a pergunta que a gente faz nesse momento é: as relações de Worcaro com políticos redesenham as eleições? Carol, o que nós estamos vendo agora é uma situação talvez de novidade, no sentido de que eu tenho um processo eleitoral sendo encaminhado nesse exato momento. A gente tem também mobilizações em redes sociais em grande quantidade, talvez nunca vista, né, na história do nosso país, pelo menos na história recente do nosso país e do mundo, e você tem um grande escândalo envolvendo aqui o setor financeiro, o mercado, e aí o Daniel Worcaro, e é interessante, veja, o Daniel Worcaro, ele não é um industrial, ele não é um cara que produz absolutamente nada, ele não é um sujeito que gera milhões e milhões de empregos com tecnologia ou algo parecido com isso. Pelo contrário, ele é o setor financeiro, e nós vivemos a época onde o setor financeiro domina todos os campos e que não tinha nenhum pudor em circular pela elite econômica e política nacional, né, fazendo todo tipo de favor que ele podia. E aí a gente pode imaginar todo esse caldeirão e toda essa situação e imaginar o impacto político que isso tem no processo eleitoral. É óbvio que isso terá um impacto político grande, ainda mais imaginando, repito, a questão que nós estamos no momento de processo eleitoral. Quando a gente aprofunda ainda e tenta analisar essas relações, é claro que todo mundo vai olhar e vai falar: bom, Daniel Worcaro se envolvia com todos os políticos. Os políticos não são pessoas sérias, então facilitou esse envolvimento. Todos os políticos são iguais. Então nós começamos a jogar todo mundo dentro de uma espécie de mesmo saco, ou seja, todo mundo dentro do mesmo saco com o mesmo rótulo. Mas a verdade, a gente tem que olhar com muita atenção isso, porque uma coisa é você ter uma relação, outra coisa é você fazer um favor, e vamos repetir aqui também, eu vi o Uribe falando, né, pessoas com muito recurso, pessoas muito ricas, né, pessoas que estão circulando no mercado, regra geral, e aqui sem nenhuma avaliação pessoal, elas não têm amigos no sentido mais clássico que a gente tem de ter um amigo de infância. Essas pessoas têm interesses. E se esse sujeito está circulando dessa forma, né, talvez o Ciro Nogueira, nesse exato momento, vai perceber que ele não tinha um amigo de verdade, né, que era puro interesse ali, embora as mensagens pareçam um pacto de amor, da mesma maneira que foi feita ali pelo Flávio Bolsonaro, chamando o sujeito de irmão. Né? Isso não existe nesse tipo de relação. E é isso que está saindo agora. E é isso que vai ter um impacto também de caráter negativo no cansaço da população com relação à política. Então, minha preocupação maior é que essa situação, né, do jeito que está posta hoje, Carol, né, com toda essa crise, com o impacto eleitoral que vai ter, com certeza vai ter um nível de impacto eleitoral, olhar cada situação, ou seja, Ciro Nogueira é uma pessoa, Flávio Bolsonaro tem uma determinada relação, a própria família Bolsonaro com relação a financiamentos eleitorais, aliás, o próprio senador Jacques Wagner, todo mundo, né, se tiver algum envolvimento ainda Alcolumbre, ou mesmo o presidente da Câmara dos Deputados, cada um tem que ser metrificado na sua própria conta, ou seja, eu não posso jogar todo mundo no mesmo saco. Algumas dessas pessoas só tiveram, vamos dizer assim, uma relação mais ou menos antiética ou não moral com esse banqueiro. Outras pessoas provavelmente praticaram atos de Estado, atos de governo, atos que ajudaram o banqueiro nos seus esquemas fraudulentos, e dessa maneira essas pessoas devem ser punidas, devem ser processadas, devem ser punidas conforme se prove que elas cometeram ilícitos de caráter
penal. Então, a gente precisa dividir muito isso, porque para a população, de maneira geral, vai parecer simplesmente que é mais uma vez a política. E nós estamos arriscando, Carol, aqui, a chegar naquele momento de 2001 que tivemos lá na Argentina, que é aquele movimento que se vaiam todos, ou seja, nós começamos a jogar todo o sistema político, os políticos, numa lixeira, e aí dando voz, muitas vezes, a um movimento populista, extremamente extremista, com relação ao sistema político. Carol? Vamos seguir falando de política aqui. Alessandro, nosso segundo tema é uma declaração de Lula durante a cúpula do G7 na França. Mostramos há pouco, inclusive, durante uma conversa informal, o presidente disse para o chanceler da Alemanha e a presidente do FMI que nunca foi de esquerda. Daí a nossa pergunta, Alessandro, Lula nunca foi esquerdista, como ele disse? Carol, olha que interessante. Essa é uma discussão que sempre foi feita, muitas vezes se fez essa discussão, esse tipo de debate, o que é o perfil do governo Lula, o que é o próprio presidente Lula. Veja, são duas coisas distintas. Ter uma posição à esquerda e ter um governo à esquerda, muitas vezes a própria esquerda sempre debate muito isso. Alguns acusando o presidente de não ser de esquerda de verdade. Outros dizendo, não, ele é um presidente à esquerda do espectro político e isso é um radicalismo. Aí, de repente, a gente vê nesse cenário onde ele está numa reunião com líderes internacionais, aonde surge essa questão. Talvez a gente tenha que entender basicamente o que a gente quer dizer com esquerdismo, com esquerda, o que se quer dizer com relação àquela questão que foi feita naquela rodinha onde o presidente Lula estava ali, por que se fez aquela questão. E eu suspeito que, em parte, o questionamento, a dúvida que foi levantada naquela rodinha entre líderes, é aquela, olha, você parece um líder, né? Você é um líder que nasce aí na esquerda política, é acusado muito de ser radical, e naturalmente quem acusa de radicalismo é para tentar excluir do processo político de maneira geral, mas quando você governa, quando você fala coisas muito razoáveis e ponderadas para uma esquerda que é ponderada também, que não é radical. Então o esquerdismo seria a radicalidade de quem está no governo, e você não é. E o presidente Lula foi literalmente muito pragmático aqui e que reflete muito o seu próprio governo, de alguma forma. Quer dizer, olha, eu talvez até gostasse, né, gostaria de ter, né, ser uma pessoa mais radicalizada, vamos dizer assim, mas o mundo não é assim. Quando ele diz, olha, o mundo é o centro, vamos dizer assim, está no meio, vamos dizer assim. Veja, não é o presidente Lula que está no meio necessariamente, é o mundo que está assim. E o mundo força o governante a se adaptar. Ou seja, a política, naquela velha discussão da frase do Otto von Bismarck, unificador da Alemanha, né, da Prússia e Alemanha, na verdade, criador da Alemanha, o Estado alemão, é a ideia de que a política é a arte do possível. Então, o presidente Lula disse basicamente isso, que a política é a arte do possível e a gente se adapta à realidade. É claro, essa adaptação à realidade tem vários flancos, várias frentes aqui. E aí nós entramos mais uma vez na questão do sistema político, que é quando você tem partidos à esquerda, e o presidente Lula tem um partido à esquerda, e esse partido é obrigado, veja, não é que ele faz, ele é obrigado sempre a ceder uma parte da sua pauta à esquerda para a direita. Por quê? Porque a correlação de forças não ajuda, mas isso faz também com que você tenha relações com essa direita, e aí essas relações podem sim levar também a uma situação de caráter ético e problemático, o que dificulta muito, às vezes, você ter uma discussão e um debate a partir de um ataque ao sistema, até porque você está dentro do sistema ao mesmo tempo em que você quer fazer uma crítica à esquerda, Carol. Alessandro Soares, trazendo também opinião aqui pra gente no Novo Dia. Alessandro, obrigada, um ótimo fim de semana. Até terça. Até terça-feira, Carol. Ótimo fim de semana para todos.